Boa noite, alunos. Sou a professora Carla Daniela. Você já me conhece da disciplina História da Educação Brasileira e eu vou ministrar a disciplina Crise do Império e a Chegada da República. Alguns professores ficaram responsáveis por ministrar duas disciplinas. Eu fiquei com História da Educação Brasileira e Crise do Império e a Chegada da República e acabou ficando uma disciplina próxima à outra. Bom, como foi que eu dividi a disciplina? Temos 4 textos. O primeiro texto ele é um texto mais para contextualizar os principais acontecimentos que marcaram o Império. O texto 2, que é o texto base aí para a nossa unidade 1, é um texto introdutório desse livro da Monarquia e República, Momentos Decisivos, da Emília Viotti da Costa. É um livro que eu acredito que todos vocês devem ter. É esse livro. E o texto 3, ele já é Bestializados ou Bilontras, já faz parte da unidade 3, onde, enquanto que esse da Emília Viotti, ele fala sobre essa crise do Império, o texto desse livro chamado Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi, do José Murilo de Carvalho, escolhi o capítulo Os Bestializados e Bilontras, onde a gente vai falar sobre essa chegada da República. E finalmente o texto 4, ele é um texto complementar, né? O texto, por que complementar? Porque eu falo aí do final do Império, falo sobre o início da República, e aí o texto 4 ele fala sobre o processo de independência. Por que eu escolhi esse texto? Ele também é da Emília Viotti da Costa. Eu coloquei até uma das questões numa das questões da atividade, para que vocês pudessem fazer esse paralelo, comparar tanto o povo, a participação do povo na proclamação da República, como a participação do povo no processo de independência, que foram dois grandes acontecimentos. E aí por isso que eu coloquei. As questões, eu coloquei questões que dependem sim da leitura do texto, para que vocês possam responder, mas também tem questões que levam, eu quero que levem vocês a fazer essa reflexão sobre a sociedade atual, principalmente quando a gente fala sobre a questão de leis, da condição do negro na nossa sociedade após a abolição da escravatura em 1888, o que é que tem sido feito, o que deixou de ser feito. Porque quando a gente estuda história, não é só para a gente ficar preso naquela época, mas para saber o que deu certo, o que deu errado, que exemplos podem ser seguidos, o que pode ser mudado, resguardando as particularidades de cada época. Bom, esse texto da Emília Viotti da Costa é uma introdução, ela é pequena, mas ela tenta apresentar os principais acontecimentos da monarquia, desde o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado, Dom Pedro I, os regentes e Dom Pedro II. Ela começa falando que as elites brasileiras que tomaram o poder em 1822 compunham-se de fazendeiros, comerciantes e membros de sua clientela, ligados à economia de importação e exportação e interessados na manutenção das estruturas tradicionais de produção, cujas bases eram o sistema de trabalho escravo e a grande propriedade. Então, quem realmente tomaram o poder em 1822 é uma elite de fazendeiros, onde o objetivo era manter essa estrutura vigente, que era o trabalho escravo e a grande propriedade. Logo, eles eram grandes proprietários de terras. A independência, em 1822, ela ocorreu sem grandes abalos, sem revoltas. Revolta no sentido não significa que não houve quem contestasse, mas comparada a outras independências, os processos de independência, ela ocorreu sem tantos abalos, sem a participação aí do povo. Após a independência, reafirmaram a tradição agrária da economia brasileira. Opuseram-se às débeis tentativas de alguns grupos interessados em promover o desenvolvimento da indústria nacional e resistiram às pressões inglesas visando abolir o tráfico de escravos. Então, após consolidar a família real aqui no Brasil enquanto processo independente, o papel aí de Dom Pedro I, a coroação de Dom Pedro I, trataram de manter
manter aquela sociedade agrária, aquela tradição agrária, evitando qualquer tipo de desenvolvimento de indústria, impedindo, não atendendo às pressões inglesas de abolir o tráfico de escravos. Então, qualquer modernização ela foi impedida aí nesse início de independência. A presença do herdeiro da Casa de Bragança no Brasil ofereceu-lhes a oportunidade de alcançar a independência sem recorrer à mobilização das massas. Continuando a tradição colonial, subordinaram a Igreja ao Estado e mantiveram o catolicismo como religião. E aí cai bem justamente nessa questão, né? Não houve a mobilização das massas e manteve-se essa tradição colonial, subordinando a Igreja ao Estado, principalmente através do padroado e do beneplácito. Essas essas estruturas aí, o padroado, né, e o beneplácito, onde quem indicava o clero aos cargos eclesiásticos era o imperador, né, bastando a aceitação do clero. E em troca era como se o clero fosse funcionário do Estado. E o beneplácito, né, qualquer bula papal ela tinha que ter aí o apoio, a confirmação aí do próprio monarca, né, tinha que aceitar, né, qualquer bula papal. Então essa relação aí entre igreja e Estado manteve, né, foi essa subordinação da igreja ao Estado foi mantida durante o Império. E o catolicismo como religião oficial. Outras religiões elas poderiam sim ser cultuadas, contanto que fosse no espaço privado. Adotaram um sistema de eleições indiretas, baseado no voto qualificado censitário, excluindo a maior parte da população do processo eleitoral. Disputaram avidamente títulos de nobreza e monopolizaram posições na Câmara, no Senado, no Conselho de Estado e nos ministérios. Então, você tem aí esse processo excludente já no voto. Só quem podia votar era quem tinha uma renda mínima. Até mesmo para se candidatar tinha que ter uma renda mínima aí. E aí excluía toda a população pobre. Lembrando que essa população também não tinha acesso à educação, acesso mínimo a qualquer conhecimento. Então, era mais uma forma aí de exclusão. Em 1822, as elites optaram por um regime monárquico. Mais uma vez conquistada a independência, competiram com o imperador pelo controle da nação, cuja liderança assumiram em 1831, quando levaram Dom Pedro I a abdicar. Aí fala sobre essa participação aí da elite e essa interferência aí em buscar manter aí o poder, tanto econômico como o poder político. A monarquia ela representava estabilidade, controle, poder. Então, mesmo nos conflitos, né, essa monarquia ela teve um papel aí de estabilidade, poder. Os grupos no poder consideravam o Ato Adicional 1834, que garantiu maior autonomia aos governos provinciais, a última concessão aos anseios dos grupos radicais. A partir de então, as elites se tornaram mais conservadoras e trataram, na expressão de um de seus representantes, de parar o carro revolucionário. E aí não significa que no período, principalmente no período regencial, o povo ele foi ele aceitou aí pegar em armas, lutar, mesmo que funcionasse aí como massa de manobra, mas ele esteve aí também à frente de algumas revoltas do período regencial. Alguns com o apoio da elite, outros nem tanto, mas ele teve aí uma mobilização popular no período regencial. Basta lembrar aí da cabanagem, da Guerra dos Farrapos, a Sabinada, a Balaiada, nesse período. Até porque no período regencial
a elite ela não aceitava qualquer decisão dos regentes. Aceitava-se apenas as decisões de Dom Pedro I, que aí abdicou em 1631, e aí mais na frente a gente vai ter aí a atuação de Dom Pedro II. Mas não se aceitava qualquer decisão aí dos regentes, e aí fez com que a elite pegasse em armas, a população fosse incentivada aí a pegar em armas, mais como uma massa de manobra. A cabanagem, quando você lembra aí também as péssimas condições de vida da população, essa exclusão, essas condições mínimas que não tinha de sobrevivência, e fez com que esse povo reagisse. Com esse intuito, o governo da regência criou a Guarda Nacional, colocando à disposição das classes proprietárias uma força policial que seria usada na manutenção do poder local. É aquela questão, né? Vai ter sempre esse controle, ou seja, sobre o povo, ou ideológico, ou um controle através da educação, quando se é dada educação em condições mínimas de sobrevivência, questão do poder aquisitivo, ou no caso aí através da violência, né, da força policial, é uma forma de controle sobre a população. O exército, por sua vez, foi incumbido de reprimir os movimentos dissidentes em escala nacional. Dessa forma, nos meados a oligarquia consolidara seu poder, por ser grande proprietária de terra, por estar aí associando esse poder econômico político e manter aí a população pobre sob seu controle, com a ajuda do exército. Uma nova geração de políticos assumiram o controle da nação, governando sob a tutela protetora do jovem imperador, cuja maioridade foi antecipada. Os dissidentes dos primeiros tempos desapareceram da cena política, engolfados pelo processo de modernização ou cooptados pelo sistema. Então, nós já estamos aqui falando do segundo reinado, onde ocorre a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, e ele assume o poder, e todos os problemas aí que já haviam ocorrendo na sociedade imperial. O sistema de clientela e patronagem, cujas origens remontam ao período colonial, impediu a racionalização da administração. A burocracia do império foi cabide de empregos, os burocratas sujeitos aos caprichos da política e ao revezamento dos partidos no poder. As lutas políticas se definiram em termos de lutas de família e suas clientelas, e a ética de favores prevalecia sobre a ética competitiva, e o bem público confundia-se com os bens pessoais. Bom, quando a gente fala dessa relação, porque havia uma linha tênue entre espaço público e espaço da casa da elite política, a extensão aí do poder público, do espaço público, onde o Estado era cabide de empregos, havia muita troca de favores, a ética de favores prevalecia sobre a ética competitiva, o bem público confundia-se com os bens pessoais. Aí, ao falar sobre esse contexto, a gente lembra do texto do Nicolau Savicenko, que se chama Lima Barreto e a República dos Brunzundangas. Acho que vocês também têm que ler esse texto. A gente lê esse texto e fica lembrando do nosso contexto, porque infelizmente ainda acontece a questão do nepotismo, apesar de ser proibido, mas brasileiro busca aí os rearranjos, de modo que aquele familiar acaba trabalhando lá em outro departamento, e o político, aquele familiar, aquele outro político trabalha em outro departamento. E ainda existe muito essa questão dos cabides de empregos, o funcionalismo público, as indicações. Então não é novidade, são resquícios negativos, infelizmente. Dentro desse quadro de relações, o sistema capitalista encontrava obstáculos para o seu desenvolvimento. De outro modo, seu dinamismo limitado, característico capitalista periférico, não era suficiente para desarticular as bases de sustentação da patronagem. Então, o clientelismo, essa troca de favores, a patronagem, tudo isso impedia a sociedade de desenvolver.
de surgir aí uma nova elite, perceber essa sociedade de uma outra forma. O sistema de clientela que sobreviveria ao império mascarava as tensões de classe e os antagonismos raciais. Então existiam sim a questão das tensões de classe, os antagonismos raciais, só que era mascarado diante desse sistema de clientela, esse sistema de favores. Essa questão do embranquecimento, a partir do momento em que você está aí ligado a esse sistema de clientela, simplesmente ocorre essa ideia do embranquecimento. As novas classes médias urbanas que se constituíram no decorrer do Segundo Reinado, os principais núcleos urbanos seriam atrelados às oligarquias de cuja patronagem dependiam que impôs limites às suas críticas. Ou seja, mesmo surgindo uma nova elite urbana, novas classes aí a partir da produção cafeeira, eles ainda estavam muito atrelados às oligarquias de patronagem, né, qual a patronagem dependia. Isso acabou limitando a crítica a esse contexto, né, embora aos poucos surgisse um outro contexto. Seguro de suas posições, controlando a mobilidade social imbuída de uma concepção hierárquica do mundo que ratificava as desigualdades sociais e postulava obrigações recíprocas, a elite brasileira não precisou recorrer às formas explícitas de discriminação racial, que é essa questão, ou seja, ficou mascarada essa ideia de tensões sociais, de discriminação racial, né, por conta dessas posições, por conta dessa mobilidade social que era controlada por meio tanto do discurso, desse poder aí do imperador, do exército, e acabava ratificando essas desigualdades. Mulatos e negros foram, na sua maioria, naturalmente segregados por um sistema socioeconômico de dinamismo moderado e de limitadas possibilidades. E aí vem justamente essa ideia de naturalmente segregadas. Era visto como algo natural. Logo, quando a gente pensa também na escravidão, que permaneceu durante séculos. Então, era visto como algo natural, você naturalizar, né, essa segregação. Porque não basta mudar apenas as relações econômicas, sociais, políticas, é preciso também mudar essas questões da mentalidade. E acaba sendo um processo bem mais lento em todos os sentidos, né? Tanto para a elite, mas também como para o povo. Para eles que possam de fato reconhecer o seu papel naquele contexto, naquela sociedade. Através do sistema de clientela e patronagem, as elites brasileiras consolidaram sua hegemonia sobre os demais grupos sociais, o que contribuiu em parte para a estabilidade relativa do sistema político. Então, durante muito tempo, houve uma estabilidade do sistema político, na forma como era organizado aí o Segundo Reinado, o período imperial, por conta aí dessas trocas de favores, esse Estado aí que se confundia com o espaço interno, confundia com o espaço público. Por um tempo, houve aí essa estabilidade. O desenvolvimento econômico, no entanto, teve efeitos contraditórios. Ao mesmo tempo que conferiu relativa estabilidade ao regime, quando a economia que estava se desenvolvendo, segurando a sobrevivência da economia agrária exportadora, estimulou a urbanização e o desenvolvimento do mercado interno, gerando cisões de setores da elite. E aí estamos falando aí do Segundo Reinado, da economia do Segundo Reinado, que manteve seu modelo agroexportador integrado nos quadros da economia capitalista, com a emergência de uma nova cultura, que nessa época era o café, e por isso vai surgindo aí um novo grupo, um processo de modernização. O café ele desenvolveu primeiro assim, no Vale do Paraíba e depois no Rio de Janeiro. Nesse momento também já inicia também
uma política para atrair imigrantes para o Brasil. Aos poucos se construía aí nova sociedade, né? Eram os passos aí para a chamada crise do Império e início da República. Os debates na Câmara e no Senado a propósito da Lei de Terras e da política de mão de obra revelam já nos meados do século os primeiros sintomas da cisão que se agravaria a partir de 1870. A Lei de Terras, né, de 1850, que vai beneficiar os grandes proprietários de terras, que é a primeira iniciativa para a propriedade privada e que vai prejudicar em muito aí as pessoas mais pobres. E a política aí de mão de obra, né? A partir dessa época você já tem as principais primeiras leis abolicionistas, como a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o fim do tráfico negreiro, a Lei do Ventre Livre, 1871, a do Saravia Cotegipe. Então são leis que aos poucos, né, estavam protelando, mas estavam só adiando aí a abolição da escravatura. E aí passa a se dar incentivo aí a essa política de imigração. A expansão do mercado internacional e a revolução do sistema de transporte abriram novas possibilidades para a agricultura brasileira do século XIX. O desenvolvimento da cultura cafeira em Minas, Rio e São Paulo tornou urgente a solução de dois problemas interdependentes, que é esse, tanto da mão de obra e da propriedade de terra. Porque com todas principalmente após a lei a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, houve toda uma pressão de outros países para a abolição da escravatura. O Brasil ainda era o único país independente que mantinha aí a escravidão. A Lei de Terras de 1850 reforçaria, no entanto, o poder dos latifundiários, em detrimento do pequeno proprietário, que é, né, favorecer mais o grande proprietário do que o pequeno proprietário. As tentativas iniciais de substituir os escravos pelos imigrantes falharam, principalmente por volta de 1840, já tinha esse incentivo aos imigrantes. E aí quando a gente fala em imigrantes, houve também muito, principalmente chegando os alemães e os italianos, por conta das guerras no processo de unificação que marcaram, né, tanto a Alemanha como a Itália. Então vieram muitos imigrantes aí, tanto da Itália como da Alemanha, e houve toda uma propaganda aqui no Brasil, que eles poderiam mudar de vida, que eles iam encontrar muita riqueza, dinheiro. E aí acabou sendo frustrado esse anseio aí dos imigrantes. Os fazendeiros de café continuaram a abastecer-se de escravos, comprando-os em áreas do país em que a economia estava decadente. Então passa aí que esses escravos que trabalhavam mais na região sudeste, nordeste, vai para outras regiões onde o café estava sendo o principal produto da economia brasileira. A partir de 1850, porém, a criação de novos tipos de investimentos, estradas de ferro, bancos, manufaturas, melhoramentos urbanos, tornou cada vez menos produtiva a imobilização de capital em escravos. Então foram a associação desses contextos, né? A Lei de Terras de 1850, que favorecia mais latifundiários, essa questão da mão de obra que precisava ser resolvida por conta dessas leis abolicionistas, por conta que não compensava mais nem mesmo essa transferência aí de escravos da região Nordeste para outras regiões. Esse tráfico aí interno não compensava, e o próprio desenvolvimento, né, da sociedade a partir da produção cafeeira, que já que houve o desenvolvimento aí nas ferrovias.
E aí estradas de ferros, bancos, manufaturas, melhoramentos urbanos. A sociedade, queira ou não, ela estava passando por um processo de transformações, resultado aí da economia brasileira. As transformações no processo de beneficiamento do café, fabrico de açúcar, produção do charque e a melhoria nos meios de transporte permitiram a relativa racionalização do processo de produção, tornando o trabalho livre mais viável e aparentemente mais lucrativo em certas áreas. E ainda assim, além de ser mais lucrativo, não tinha mais como sobreviver, né? A Inglaterra pressionava até por conta de buscar esse mercado consumidor, uma mão de obra. E havia pressão também de outros países, né, como os Estados Unidos. O aumento da pressão abolicionista nos centros urbanos, a promulgação de leis emancipacionistas no parlamento e, finalmente, a agitação dos escravos, que passaram a contar com o apoio de parte da população, acabaram por desarticular a economia escravista. Nessa época você vai ter os intelectuais, né? Os intelectuais vão apoiar essa abolição da escravatura, até porque viam na escravidão um atraso ao progresso, não era sinônimo de sociedade civilizada, uma sociedade que mantinha aí a escravidão. Então houve todo um apoio e esse movimento abolicionista, várias pessoas aí lutando aí pelo fim da abolição. A própria a fuga de escravos, essa resistência, tudo isso mostra. E a vinda de imigrantes e já a utilização, porque mesmo com o fim da abolição da escravidão em 1888, já era se utilizado aí os imigrantes como mão de obra. Então isso aí foi fator que contribuiu, né, tanto esse desenvolvimento da sociedade a partir da produção cafeeira, como também esse aumento aí da pressão abolicionista. O progresso econômico da segunda metade do século XX acarretou profundo desequilíbrio entre o poder econômico e o poder político, concebido em 1822. O sistema político parecia pouco satisfatório aos setores novos na década de 1880. Então, novos setores estavam surgindo com novas demandas, novas perspectivas. E não já havia essa cisão aí entre essas elites. As novas elites urbanas não se sentiam suficientemente representadas. Os fazendeiros das áreas cafeeiras mais novas, que produziam boa parte da riqueza do país, sentiam-se peados pelas estruturas políticas do império. Então, a nova elite que estava se desenvolvendo e queria mais espaço, e uma elite ainda agrária, uma latifundiária, grandes proprietários de terras, que insistiam em manter uma estrutura política do império. Republicanos e abolicionistas adotaram um estilo político novo. Pela primeira vez, a política saiu dos limites estreitos com chaves familiares para a praça pública. Saía essa ideia aí de essa participação, buscava-se uma participação aí mais em praça pública. Os próprios abolicionistas também estavam em espaços públicos lutando aí pela abolição da escravatura. Os políticos falavam às populações urbanas, os poetas e escritores voltaram a falar do povo, redescobrindo-o como fonte de inspiração. Apesar dessas tentativas de mobilização popular, a república se faria como a independência se fizera, sem a colaboração das massas. O novo regime resultaria de um golpe militar. A partir de 1880, a política centralizadora, autoritária e intervencionista de D. Pedro II já não atendia aos interesses de diversos setores da sociedade, fazendo crescer o desejo pelo fim da monarquia. Então foi justamente isso, essa política centralizadora, autoritária, intervencionista de D. Pedro II não atendia mais outros setores estavam surgindo, reativando também aí esse desejo de participação aí em praça pública, novos políticos, novos entre aspas,
mas numa nova elite política e econômica. Nos meios republicanos, a estratégia conspiratória apareceu sob a estratégia revolucionária, que é por isso que se diz que foi mais um golpe do que revolucionário. O exército apareceu aos olhos das novas elites como um instrumento ideal para derrubar a monarquia e instituir um novo regime que as colocasse no poder. Principalmente esse exército, ele criticava muito, né, desde a Guerra do Paraguai, porque acreditava que após a Guerra do Paraguai teriam mais espaço aí na política, coisa que não aconteceu. Então foi um dos grupos, tanto essa nova elite econômica, mas também o próprio exército foi um dos grupos que buscaram lutar contra essa monarquia, né, por fim a essa monarquia. Como também a questão religiosa lá com o beneplácito. Desde a Guerra do Paraguai, setores do exército se indispuseram com o sistema monárquico. Convencidos que os políticos civis eram corruptos, entenderam que cabia aos militares uma missão regeneradora de salvação nacional, nada mais natural, pois, do que a aliança entre esses setores militares e os republicanos, aliança que culminou na derrubada da monarquia. Foi só uma associação de grupos, de os militares associando aí aos novos republicanos, aos nova elite econômica, que já não aceitava aquela política centralizadora e autoritária decadente de Dom Pedro II. Então, cada uma com seu motivo, a questão religiosa lá com o beneplácito, o exército que buscava mais espaço na sociedade com a Guerra do Paraguai, esses republicanos, essa nova elite política, econômica, lutaram para pôr fim aí ao Império. E os abolicionistas, então todos esses grupos lutaram aí para pôr fim ao período imperial. A despeito das transformações ocorridas, né, Emília Viotti da Costa, ela conclui que, a despeito das transformações ocorridas entre 1822 e 1889, as estruturas socioeconômicas da sociedade brasileira não se alteraram profundamente nesse período, de modo a provocar conflitos sociais mais amplos. Surgiu novos grupos, grupos antigos buscaram mais espaço na sociedade. Mas não foram mudanças no sentido de ter conflitos sociais mais amplos, de ter uma participação mais ativa da população, uma população consciente de fato do seu papel. E aí toca mais uma vez, cadê a educação? Não tinha assim, acesso à educação. Então, como buscar conscientização? O sistema de clientela e patronagem que permeava toda a sociedade minimizou as tensões de raça e de classe. O resultado desse processo de desenvolvimento foi a perpetuação de valores tradicionais, elitistas, antidemocráticos e autoritários, bem como a sobrevivência de estruturas de mando que implicam a marginalização de amplos setores da população, que é essa ideia de mascarar, né? Era mascarar as tensões sociais, de raça, de classe, e aí perpetuou valores que ainda temos na nossa sociedade, tradicionais elitistas, antidemocráticos, autoritários, e uma estrutura que marginalizou amplos setores da população, como aqueles os ex-escravos. Foi abolida a escravidão, mas não foi dada a ele condições mínimas para se manter no mercado de trabalho, para ter uma dignidade. Apesar, e aí conclui com esse texto, apesar das profundas transformações que a sociedade brasileira atravessou no século XX, alguns problemas fundamentais não foram resolvidos. Transformações ocorreram, mas não como o slide mostrou. A questão dos valores,
né, os próprios problemas, né, como a marginalização dos setores da população, como os ex-escravos, e valores tradicionais elitistas, democráticos, autoritários, eles permaneceram. E a abolição, ela não foi uma simples concessão. É bom que a gente ressalte o seguinte: a abolição ela não foi uma simples concessão do poder ou da magnanimidade da regente do trono. Ela foi, né, Princesa Isabel a Redentora. O fim do escravismo ele não acarretou a desarticulação do processo produtivo, porque os setores mais dinâmicos da economia já utilizavam mão de obra livre. Os escravos ficaram livres dos grilhões do cativeiro, mas subordinados a novas formas de dominação. Então, está numa sociedade livre, mas uma sociedade que não se preparou e não os recebeu, a partir do momento que não foi dado as condições ideais. Alguns autores eles sugerem que, de fato, a chegada da República, a proclamação da República, ela aconteceu não em 1889, mas em 1888, a partir do momento que é abolida a escravidão, porque o imperador acabou perdendo os únicos aliados que tinha, que era os fazendeiros, que dependiam dessa mão de obra escrava. A partir do momento que é abolida a escravidão, ele perde também o apoio desses fazendeiros. E aí deixa já não tinha a ida do exército, já não tinha dos novos proprietários de terras, essa nova elite econômica, já não tinha da igreja. E aí, com a abolição da escravidão, acabou perdendo aí o apoio dos fazendeiros que dependiam que utilizavam essa mão de obra escrava. E aí esses autores consideram como sendo o próprio suicídio, o suicídio da monarquia, uma monarquia que também ia se acabar mais cedo ou mais tarde por conta da forma como Dom Pedro II vinha administrando, governando o Brasil. Bom, é isso. Na próxima aula, próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre os bestializados Rio de Janeiro e República. Quem não foi. Mas eu sugiro que vocês leiam, respondam a atividade e utilizem a própria atividade para a gente fazer as discussões na nossa aula e ser uma troca de ideias, mais do que você ficar presa ao texto, mas a gente prender ao texto, as ideias da Viotti, mas também fazer esse paralelo com a nossa sociedade e discutir sobre essas questões políticas e econômicas que fazem parte da nossa realidade.